Nesse episódio do podcast do Publish News, falamos sobre o Rio de Janeiro em um ano muito especial. A cidade foi eleita como a capital mundial do livro em 2025. Serão muitas ações para celebrar este momento, e tendo como seu ponto alto a Bienal do Livro Rio 2025. Para conversar conosco e contar um pouco sobre estas novidades, falamos com o diretor de marketing da GL Events Exhibitions, Bruno Henrique, e o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, SNEL, Dante Cid. Eles falam um pouco sobre como tem sido a organização do que vai acontecer no Rio como capital mundial do livro, e sobre todas as novidades da Bienal, do que vai ser o Book Park, sobre o novo período e sobre os novos espaços, entre outras tantas inovações na Bienal do Livro Rio 2025, que vai acontecer no Rio Centro, do dia 13 a 22 de junho. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros no livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro, imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 355 do podcast do Publish News, do dia 20 de janeiro, gravado no dia 16. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Dante Cid e Bruno Henrique. Queria agradecer aqui a presença do Bruno, que ainda fugiu das férias, né? Deu um tempinho aqui, obrigado por isso ainda. E o Dante também voltando aqui na nossa conversa no podcast. Prazer, Fábio. Obrigado pelo convite. Mas aqui, obrigado pelo convite aí também. Imagina, obrigado a vocês. E agora que acho que esse ano é muito especial, né? Porque, claro que é ano de Bienal no Rio, mas também o Rio foi eleito a capital mundial do livro, né? O que vocês estão observando primeiro nessa direção, né? Para fazer essa comemoração acontecer, digamos assim. E qual a expectativa que vocês têm? E que a gente sabe começa agora em abril. Mas conta um pouquinho mais de detalhes que vocês saibam. Posso começar, Bruno? Faça as honras, Dante, por favor. Obrigado. Ó, Fábio, é um projeto que a gente está muito orgulhoso, tá? NEL, GL, porque deu bastante trabalho para as equipes. A gente buscou a parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Como você sabe, a Unesco exige que a candidatura seja feita pela Prefeitura. Então, nós buscamos esse contato, né? O Bruno tem excelentes contatos lá na equipe da Prefeitura e nós trabalhamos em conjunto, mãos dadas, meio a meio, o projeto, a elaboração de todas essas atividades para o Rio Capital Mundial do Livro. Foi esse ano tão especial. A gente percebe, conversando com colegas de outras associações, de outros países, que isso não é o caso do mundo inteiro, não. Isso é um caso bem especial dessa parceria de NEL, GL, Prefeitura, de realizar tudo isso, esse projeto em conjunto. Mas a gente tem certeza que foi graças a esse esforço em conjunto que o projeto foi vencedor, foi escolhido pela Unesco e é o primeiro país, a primeira cidade de língua portuguesa a receber esse título. Então a gente vê como uma oportunidade enorme de destacar a importância da leitura, de incentivar o hábito de leitura no país, como vocês entendem por notícias recentes, um hábito que infelizmente está cada vez mais deteriorado pela concorrência com redes sociais, com o uso de internet em geral
pelos jovens e por todas as pessoas, priorizando o uso de meios eletrônicos em detrimento do tempo de leitura. Então, a gente espera que isso tudo sirva para demonstrar de novo para todas as pessoas o prazer e todo o valor que agrega despertar esse hábito de leitura. E a Bienal do Rio, realizar a parceria de NeoGL, é a cereja do bolo de todas essas atividades, mas há muitas outras atividades previstas, como reforma de bibliotecas públicas, o Summit Internacional de Editoras, a Academia Editorial Júnior, Parada dos Livros. Então, tem várias outras atividades ao longo do ano que a gente quer que ajude a colocar em voga, em destaque realmente a leitura. Tudo isso realizado nessa bela parceria de anos aí entre os DEL e a GL, né, Bruno? Não, perfeito. Acho que o Dante tocou no ponto principal, né? Que, na verdade, foi essa união de forças. A gente percebeu, até foi uma provocação lá inicial do Dante, do Ginel, para a gente marcar essa reunião com a prefeitura para trazer esse assunto para a mesa, né? Dessa oportunidade de criar esse dossiê de candidatura do Rio, né? Junto com a prefeitura, na época, a Secretaria de Cultura, o então secretário Marcelo Calero, né? Teve uma alteração agora, uma mudança ali na pasta, mas ele, o time dele, o time do Snell, enfim, o time da gente na GL, a gente fez basicamente uma candidatura em tempo recorde, né? E foram 10 dias que a gente tinha para o encerramento do envio do dossiê de candidatura. E aí o que acontece é o seguinte, pela perspectiva da Bienal, né? Acho que o Dante falou aí que é um calendário que abrange diversos projetos, acho que é um ano inteiro com a leitura e o livro num holofote ali de protagonismo que a gente não tem normalmente durante os anos e até nadando contra uma maré, infelizmente, que a gente vem percebendo aí. Mas acho que para a Bienal era uma oportunidade muito grande de tangibilizar ainda mais o que sempre foi o propósito do evento, né, que é incentivar o hábito da leitura. Né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de trabalhar o nosso propósito com mais holofote, com mais abrangência, a gente entendeu que a gente não perderia isso de forma alguma. E aí, falando, né, na perspectiva do evento, eu acho que isso trouxe para a gente, na verdade, uma possibilidade de acelerar transformações que a gente já vinha trabalhando para a Bienal, e acho que a gente vai falar aqui durante o papo um pouco mais em detalhes sobre elas, né? E ter essa possibilidade de mobilizar ainda mais forças, né? Para a questão do nosso propósito, que é o incentivo à leitura. E aí, assim, na verdade, a Bienal ela se torna o grande projeto, o grande momento de celebração desse ano literário, né? Enfim, isso aí foi também em conversa junto com a prefeitura, junto com o processo de candidatura, a gente entendeu que essa edição da Bienal ela coroaria, né, esse ano literário, enfim, porque é um projeto grandioso, todo mundo que conhece, não é qualquer evento que mobiliza mais de 500 mil de pessoas em torno do livro, né? Então, assim, é uma oportunidade única e eu acho que o grande legado disso é a gente ter a oportunidade de tangibilizar o nosso propósito, que há mais de 40 anos está aí, que é incentivar o hábito da leitura. Sem dúvida. E, claro, a gente vai entrar em detalhes, né, mais ao longo do papo aí sobre a Bienal em si, né, que é o assunto principal, digamos, da nossa conversa aqui, mas queria aproveitar também a chance para perguntar para vocês um pouco mais sobre essa questão do projeto da Capital Mundial do Livro, por como o Dante mencionou, são vários ineditismos aí, né? Primeira vez no Brasil, primeiro capital, né, cidade, língua lusófona, enfim. A coordenação das ações é feita pela Secretaria Municipal de Cultura. É isso, Dante? Porque ainda em 2023, né, quando foi anunciado essa nomeação, foi criado um comitê, né? Esse comitê se manteve ativo? Como é que está os trabalhos nesse sentido, assim, mais institucionais? Sim, é exatamente isso. A aplicação e a condução oficiais são de responsabilidade da prefeitura perante a Unesco, né? E, nesse sentido, nós tivemos uma sorte imensa de ter uma continuidade na administração municipal, porque o projeto foi submetido na administração Eduardo Paes,
caso não houvesse uma reeleição, a gente teria um grande risco de o eventual prefeito abraçar ou não o projeto, né? Seria uma tristeza imensa caso um eventual prefeito diferente não valorizasse, né? Como o Eduardo Paes sempre valorizou a Bienal. E, em especial, o secretário Marcelo Calero foi um parceiro enorme, ele valoriza bastante também o setor criativo e abraçou isso e manteve, com exceção, claro, por questões de reorganização política, né, a substituição do Marcelo Calero, a equipe debaixo dele que estava responsável pela condução dos trabalhos se manteve. Assim como também, obviamente, por parte dos NEO da GL, as pessoas que estão coordenando as ações continuam as mesmas para garantir essa continuidade. Perfeito. E assim, agora com a troca do secretário, né, a gente mantém contato com esse comitê. Hoje mesmo a gente estava conversando com o pessoal lá, até para fazer essa transição dos secretários, das pastas, até chegando o Lucas Padilha aí, que é o novo secretário. Enfim, a gente já está ali, já criando nosso cronograma de reuniões, de agendas para dar continuidade às conversas. E aí, obviamente, a prefeitura capitaneando esse ano de Cidade Capital Mundial do Livro. Ah, legal. Isso eu queria ressaltar com vocês, porque o Calero é uma pessoa que tem, né, que tem um histórico de... né, muito da atuação política dele é ligada à área da cultura, né? O novo secretário, ele era mais próximo do Eduardo Paes no sentido político, assim, mas ainda não tinha uma atuação tão direta, assim, com o setor cultural, né? Mas é bom saber, então, que existe essa continuidade mesmo com a mudança na secretaria. Queria perguntar para vocês também qual que é, assim, se a Unesco tem alguma participação ativa no projeto, né? Então, além da nomeação e do anúncio, que, né, tem repercussão mundial, a Unesco, o órgão, assim, tem alguma participação ativa na elaboração dos projetos. E, né, para continuar, assim, na pegada internacional, se isso pode, não sei, pode atrair investimentos internacionais de alguma forma. Não sei nem se existe essa pretensão, na verdade, no projeto, né? Não no projeto em si, né, a Unesco tem um papel de coordenação, porque a Capital Mundial do Livro, na verdade, é uma rede de cidades. Todas as cidades que já receberam o título, elas participam das cerimônias de lançamento do ano Capital Mundial do Livro. Os representantes dessas cidades todos estarão presentes aqui no lançamento, provavelmente vai ser no dia 24 de abril. Então, o papel da Unesco é mais de coordenação, para manter viva essa cultura internacionalmente de valorização do livro. É basicamente isso. Mas os projetos em si são aqueles que são submetidos pelas prefeituras e a Unesco se abstém de interferir. Eu creio que na questão de visibilidade internacional, haverá atividades que certamente vão despertar a atenção, né, de vários players internacionais, mas eu vejo isso mais acontecendo no setor editorial mesmo. De novo, dando destaque ao setor do livro brasileiro, atraindo talvez o interesse de editoras internacionais a participarem cada vez mais também do mercado brasileiro. A gente percebe que tem um esforço muito grande da Unesco de consolidar essa rede de cidades, né? Eu acho que, enfim, em vários campos até, e aí até indo para um aspecto político, acho que as cidades, elas se tornaram muito protagonistas nas soluções dos problemas em comum, né, do mundo inteiro, globalmente. Você tem o C40 discutindo meio ambiente, enfim. E eu acho que, pelo menos na conversa, é óbvio que a Unesco tem uma proximidade muito grande da prefeitura, que é quem conduz isso, mas nos contatos que estiveram, né, com a gente, na GL, né, então, a gente percebeu e a gente vem conversando muito nessa vontade deles de consolidar essa rede, tornar essa rede ativa, consolidada e juntando essas cidades que já participaram desse projeto literário para que se torne uma rede cada vez mais ativa nessa luta pelo incentivo à leitura, né? Então, acho que, obviamente, eles têm todas as pré-condições para as cidades se candidatarem, isso já cria ali um sarrafo diferente, né, para as cidades, dos projetos que as cidades apresentam, das obrigações. Mas posterior a isso, é um pouco o que o Dante falou realmente. Assim, né, as cidades mantêm independente o seu calendário, já cumprindo as obrigações que foram pré-estabelecidas, e a Unesco vem ali apoiando para que essa rede vá se consolidando com o tempo.
Mas agora falando da cereja do bolo, como vocês chamaram, né? Tipo, falando um pouco da Bienal, acho que Cerejão, tem. né? Cerejão, pelo amor de Deus. E ainda acho que teve uma nomeação ali que a gente chamou muita atenção, que é a criação de um book park, né? Vocês querem falar um pouquinho o que seria isso? Prazer, é um orgulho muito grande, Fábio, a gente está incluindo essa inovação, porque com essa parceria de longa data aí entre a Enel e a GL, a GL tem uma equipe incrível aí muito dedicada a estar sempre pensando em como ampliar a importância da Bienal dentro do calendário cultural da cidade, né? E a equipe muito antenada, né? Percebendo que cada vez mais o público que vai a esses eventos quer se sentir mais imerso, vamos dizer assim, nesse universo que o evento se propõe. Então a ideia toda é essa, dar novas dimensões à leitura, mesclando mídias. Na última edição nós já tivemos a participação de influenciadores, de TikTok, do YouTube participando da Bienal, alguns deles sendo autores de livro, outros sendo influenciadores de leitura. Então, fomos percebendo que o público gostou muito dessa ideia. E aí, a ideia da criação do Book Park para criar um ambiente de entretenimento ligado ao livro, mas indo além daquela diversão que os estandes super bem elaborados já proporcionavam aos leitores, que adoram tirar foto nos cenários dos seus livros preferidos. A GL propôs essa ideia do Book Park e conseguiu captar muito bem os patrocínios e a parceria de editoras para fazer um atrativo muito especial, criando um espaço totalmente novo, que eu vou deixar o Bruno falar em detalhes sobre isso. Até na questão do conceito do Book Park, acho que tem algumas coisas que são super importantes, né? A gente deixar claro, o Dante, né, já atravessou algumas delas, que é assim, acho que a primeira coisa é que quando a gente começou a conversar sobre o Book Park, a gente não sabia muito bem para onde a gente iria, mas a gente sabia exatamente o que a gente não queria, né? A gente não queria construir um parque de diversões e anexar ele à Bienal, né? Na verdade, acho que isso aí até tem duas perspectivas que sempre foram nossas bússolas, assim, né, com relação ao caminho para a gente fazer essa rotação, essa transição do evento. A primeira é o que o Dan estava falando, assim, incentivar a leitura é um desafio muito grande. A gente percebe, né, a gente, né, conversando junto com o mercado editorial, com o SNEL e com os profissionais, né, que entendem mais ainda do que a gente é uma empresa de eventos, e aí vendo pesquisas e tudo mais, que assim, a questão da ludicidade, ela é um aliado muito grande para o incentivo à leitura, né? Então, assim, principalmente quando a gente fala do público mais jovem, que é onde o hábito é construído, é mais difícil você mudar uma pessoa mais adulta a mudar seus hábitos, né? A colocar a leitura como um hábito originário. Então, a questão da ludicidade, ela traz muito isso, né? De, como é que a gente amplia o contato com o livro, a experiência com o livro de forma mais lúdica, de forma mais imersiva, de forma mais criativa. E também olhando pela perspectiva, e aí a gente fala com mais propriedade, dos grandes eventos. Porque o que acontece no mercado de eventos hoje? Assim, os grandes eventos hoje, eles têm essa rotação para cada vez mais ser eventos de experiência. E não necessariamente feiras ou eventos de música e tudo mais. Hoje você vê o próprio, né, a gente traz muito esse exemplo, o Rock em Rio. Não é mais tão rock, não é só no Rio. E na verdade é um lugar que você vai lá para passar o dia e curtir uma música que você gosta, às vezes nem gosta, mas que no final vão ter shows ali que vão fazer parte do seu dia também, né? Então, assim, a gente percebe os grandes eventos B2C para público, e até os B2B também, eles vêm fazendo essa rotação para serem grandes eventos de experiência, e a gente uniu uma coisa com a outra, né? E criou esse conceito de transformar a Bienal num grande parque literário, né? E aí, voltando ao que eu estava falando no início, do que a gente sabia que a gente não queria, era exatamente isso, né? Tudo, qualquer coisa que a gente fizer dentro da Bienal,
qualquer intervenção, qualquer ativação, qualquer parceria, ela vai estar sempre ligada ao livro, sempre voltada para o incentivo à leitura, né? Se a gente vai colocar uma roda gigante, aquilo ali vai ter um contexto com um livro relacionado a ela, para não ser uma roda gigante, sei lá, como é no Rio Show Gastronomia, né? Que tá lá, a roda gigante vai passear quem quer. Então, assim, eu acho que isso que norteia muito a gente, que no final das contas o que a gente quer sempre é, né, em termos institucionais, incentivar a leitura, em termos comerciais, obviamente, vender cada vez mais livros. É isso que o Bruno falou, é importante porque a cada inovação que é proposta dentro da agenda da Bienal, como a Bienal é um evento extremamente querido, né, por todos os associados, né, pela própria população carioca, há um cuidado muito grande de garantir que ela permaneça tão bonita e tão, vamos dizer, pura como ela é, né? Como uma festa do livro. Então, o cuidado que o Bruno falou é exatamente esse. A gente precisou de um trabalho de convencimento daquelas pessoas um pouco mais tradicionais de que tinham medo. Não, é um evento literário. Não vamos misturar as coisas. Uma coisa é streaming, outra coisa é rede social, livro é outra coisa. E a gente, né, precisando convencer as pessoas de que não, hoje está tudo entremeado, uma coisa leva a outras. A vida hoje está toda interconectada. Então, que a gente dá espaço para um youtuber, dá um espaço para um booktalker, dá um espaço para fazer uma roda gigante no evento, não significa tirar a importância do livro. Pelo contrário, está entrelaçando a experiência de leitura com outras experiências e trazendo esse aspecto lúdico, a gente acha que só vai melhorar essa experiência que o Bruno colocou, né, do leitor, e com isso angariar mais leitores para o país, que é uma coisa mais necessária do que nunca. E só para concluir, a gente teve tanta essa preocupação que antes mesmo da gente fazer a votação, a gente fez muita reunião com muita editora. A gente bateu na porta de cada uma delas, fomos lá apresentar o conceito, entender o que todo mundo achava, obviamente sem saber ainda se aquilo seria bem recebido pelo mercado editorial ou não. E posso dizer que foi uma unanimidade. Assim, a gente, né, acho que fica até um agradecimento aqui das editoras terem acolhido tão bem essa ideia, comprado essa ideia junto com a gente, e obviamente estão agora no processo de construção desse parque junto com a gente, porque não é só a organização da Bienal que consegue fazer isso. Se as editoras não tivessem abraçado esse conceito, abraçado essa votação, com certeza ela não aconteceria, a gente estaria buscando aqui outro caminho, outras narrativas para essa edição da Bienal. Mas foi tão bem abraçado pelo mercado e comprado e aumentou a nossa empolgação até essas reuniões, né? Foram muitas editoras que a gente visitou para apresentar esse conceito antes, que agora a gente está aí na reta final desses 5 meses, não sei nem que eu estou fazendo de férias, mas foi um período que eu consegui tirar para poder fazer essa edição acontecer. Se não fosse agora, só ano que vem, né, Bruno? Pô, tava 2 anos, cara, desde fevereiro do ano retrasado, aí não tava pifando. Isso aí. Não, muito bacana ouvir essa perspectiva, mas aí, então, né, eu ia perguntar mais ou menos isso, assim, o que as editoras e os expositores podem esperar nesse sentido, né, da criação do parque e tudo mais, mas isso, como vocês explicaram, é uma questão que já vem sendo debatida com eles e tal, né? Mas assim... É um esforço conjunto, A Bienal é feita nesse conjunto de stakeholders aí, de parceiros, senão isso não aconteceria. Então, mas assim, só pra gente concluir essa parte, tipo, então acho que não existe... ainda existe alguém preocupado, digamos assim, de que a venda de livros, né, especificamente, porque existe o aspecto de formação, de tentativa de formação de leitores, mas também para as editoras, né, eu acho que as editoras esperam resultados comerciais, assim, então, se alguém está com uma preocupação, digamos assim, que a venda de livros especificamente ficar em segundo plano, não precisa ter essa preocupação. Não, a gente não está vendo essa preocupação, não. Pelo contrário, a gente acha que a maior atração de público vai trazer consequência também de aumento de vendas. Acho que todos estão concordando com isso. E, novamente, aí, assim, usando o chapéuzinho do marketing, cara que me compete,
obviamente guardadas as devidas proporções e metodologias, mas é muito o conceito Disney, né? Quando a gente faz isso, né? Quando você está na Disney, que você está ali passeando com o Homem-Aranha numa montanha-russa, que ele te salva, joga o teu carrinho para cima e para baixo, você sai direto numa lojinha e você quer levar aquela experiência junto para você para casa. Então, a consequência da experiência, ela geralmente acaba no consumo, né? Então, assim, a ideia, né, como eu falei, né, tem uma ideia institucional e tem uma ideia comercial. Tudo isso que a gente está fazendo e as editoras entenderam isso também. Na verdade, é para aumentar a venda de livros. Eu acho que é, inclusive, a gente tem uma mudança, inclusive na data, né? Isso tem. Explica um pouco da lógica disso, se tem a ver com essa parte de tudo que a gente está falando da capital mundial do livro, etc. Não tanto com a capital mundial do livro, foi mais uma sugestão dada pela própria AGL de que esse ano em particular não havia um feriado caindo nas datas tradicionais da Bienal. E os feriados, historicamente, sempre ajudaram as famílias a visitarem mais a Bienal. Então, a gente tem aqueles picos de visitação durante o fim de semana, tem um certo esvaziamento no meio de semana, e os feriados serviam como um contraponto a isso, a manter esse nível de visitação alto. A equipe detectou esse feriado de Corpus Christi e todos concordamos que valia a tentativa de manter essa quantidade de dias não úteis dentro do calendário da Bienal. E a gente acha que vai reverter em aumento de público, né? Foi bem nesse sentido. Acho que tem uma confluência aí de forças e de acontecimentos. Acho que a gente identificou esse feriado Corpus Christi para suprir a ausência do que seria o feriado. Geralmente a Bienal acontecia em setembro, né? Pegando o feriado 7 de setembro sempre. E, na verdade, a gente já pegou alguns feriados no sábado, mas aí, olhando pela perspectiva de eventos também, assim, nesse ano, o 7 de setembro era um domingo. Aí era a primeira vez na história que o 7 de setembro cairia no domingo, né, para o nosso evento. E aí, realmente, não é aconselhável, né, porque o sábado você ainda tem um feriado comercial que ajuda e tudo mais. A lógica da Bienal, do evento Bienal, ela muda muito de acordo para o dia útil, o feriado e final de semana, né, os visitantes e, né, toda a lógica do evento, da operação do evento, daí até da visitação. E aí, enfim, né, acho que é um ano muito especial para a gente correr algum tipo de risco por conta de calendário. A gente achou melhor jogar para pegar o feriado Corpus Christi e quem sabe no futuro também a gente consolidar ele num feriado fixo e resolver esse problema de forma mais permanente. Legal. Claro que a gente ainda tem aí 5, né, um pouco menos 6 meses até a data da Bienal, então ao longo desse tempo eu acredito que as coisas vão ficar mais claras, no sentido mais, assim, o que a gente já pode falar, assim, do que vai ter na Bienal desse ano? A gente já pode adiantar algumas coisas, assim, planejar? Como é que tá essa questão? Vai lá, Bruno, o que é segredo e o que Não, que na já pode verdade, falar? claro, a gente já começou já a divulgar, né, as informações dessa edição. Na verdade, a gente vem aí de uma... Tô uma semana de férias, não sei que tô me tentando ficar meio por fora, mas assim, a gente vem de um anúncio de todo o time de curadores, né, que esse ano também faz parte das novidades, não é tanto uma novidade ter um conselho curador, mas a gente buscou diversificar ainda mais essa curadoria, não, né? Então, a própria Thalita Rebouças, que tem uma história de construção de carreira dentro da própria Bienal, né? Começou ali subindo numa cadeirinha para vender livro, de hoje já a gente chama ela da nossa síndica de Bienal, mas ela está como uma das curadoras, né? Enfim, Lázaro Ramos, Flávio Oliveira, Ana Clara, enfim, acho que o próprio PubSmil já noticiou isso, é um time muito grande, a gente está dando um furo aqui agora, o pessoal vai me matar lá, mas é bom que ninguém consegue me cobrar. Até para o Ertzele, que foi uma novidade da edição passada, a gente resolveu qualificar esse ano, trazendo o Sidney Guzman, que é uma autoridade nos quadrinhos, né, enfim, nacional, para ser o curador disso. A gente vai qualificar para caramba esse espaço também.
ampliando aí a abrangência da importância, né, das obras editoriais que a gente tem aí na diversificação no mercado. E até alguns ativos também que entram muito desse conceito de experiência do Book Park que a gente já está trabalhando, né? Acho que a roda literária, que a gente, enfim, como eu falei lá atrás, né, não queria fazer algo pura e simplesmente como um parque de diversões, mas a gente transformou a roda gigante, né, numa roda efetivamente literária, onde cada cabine vai contar uma história diferente de uma propriedade intelectual de um livro diferente, né, com ativação visual, com ativação sonora, enfim, então, e outras ativações que a gente né, pretende fazer durante o evento para poder transformar essa experiência cada vez mais única. A gente tem a questão dos escape rooms também, né, que estão ali, que é um outro modo de interação, né, com relação a propriedades intelectuais que a gente vai trabalhar. A gente ainda está... O que acontece, né? Essas ativações, como eu falei, elas são sempre feitas em parceria com as editoras. E também não dá para fazer todas as propriedades intelectuais de todo mundo que se interessa. Então, existe um processo curatorial aqui de entender quem são as propriedades que vão entrar, né, nesse primeiro momento, quem vai estar ativando cada cabine da roda gigante. Isso acabou se tornando um projeto comercial também. Quem vai estar ativando o escape room. A gente vai ter um labirinto de histórias também, né, que atravessa ali de forma mais interativa, lúdica, imersiva, outras propriedades intelectuais também de livros, né, que as pessoas vão poder transitar por esse labirinto e fazer parte daquelas histórias ali, né, interagir com aquelas histórias de uma maneira diferente. A gente traz ali pro meio do Rio Centro, né, o que acontece também, né, com essa mudança de conceito da Bienal, a gente passou também a se apropriar mais ainda do espaço do Rio Centro, que já era uma coisa enorme, né? Enfim, se a gente for parar para comparar o espaço do Rio Centro com né, os outros pavilhões de feiras e congressos e tudo mais, cara, é uma coisa enorme. Então a gente começou a se apropriar ainda mais das áreas externas. Então aquela praça que faz toda a interligação entre os pavilhões do Rio Centro, ela também vai ter uma ativação, vai ser uma praça onde você vai ter toda uma dinâmica diferente com o leitor em foco, né? Então, assim, a gente está construindo esse material, esse conteúdo também, é mais um espaço de conteúdo que a gente vai ter, mas em vez de ser simplesmente um espaço onde os autores vão para se apresentar, a gente está promovendo dinâmicas diferentes de interação com a leitura, nesse caso sempre onde o leitor vai ser o protagonista. Então, o público vai poder participar de um jeito mais ativo, mais interativo, enfim, tá dando um trabalho danado para a gente construir isso, mas já estamos nesse processo. É a Praça da Leitura, né, Bruno? Isso, né? A Praça da Leitura, né? Que é uma das propriedades até patrocinadas pela Shell, que é o patrocinador master dessa edição. Então, assim, a gente está aí a todo vapor, obviamente, a gente, com o tempo, vou passando, porque a gente tem um cronograma também de ir anunciando essas novidades de forma mais detalhada, até para a gente construir essa narrativa no seu tempo certo, né? Porque senão é um pacotão de novidade, até para todo mundo assimilar isso ao mesmo tempo é um pouco mais difícil, mas a gente está aí nesse cronograma de anúncio dessas propriedades novas, das ativações novas que estão acontecendo na Bienal. E, obviamente, sempre trabalhando junto com o Publish News, que acho que dentro, né, dos veículos é um veículo que nos ajuda muito a conseguir divulgar, e principalmente nesse momento dessa edição que tem tanta novidade, que o desafio de comunicação é tão grande, nos ajuda aí também a fazer com que as pessoas tomem conhecimento de quais vão ser as novidades para essa edição. Mas, enfim, porque é muita coisa, então eu tentei dar um resumão aqui, mas se tiver alguma dúvida mais novidades, né, vocês perguntam para a gente, porque senão eu vou ficar falando aqui até mais. Essas novidades que o Bruno falou também
animaram bastante o mercado, né? Tanto que a procura por espaço foi recorde, acabou em tempo recorde a venda de espaços. A GL teve que se virar e abriu lá o pavilhão 5 adicionou, reorganizou para a parte de alimentação, né? Então a gente está com 30 mil metros quadrados a mais do que a edição anterior. Passamos para 120 mil metros quadrados. É um aumento de 25%, né? Mais ou menos Não, a isso. gente tá há algum tempo sold out em relação ao metro quadrado. Tem uma fila de espera já de aproximadamente 1.000 metros quadrados, enfim, o time comercial está ali fazendo o máximo possível para poder atender todo mundo, mas realmente foi uma procura recorde que a gente teve. Então, assim, isso já nos indica, já é um dos fatores que a gente indica como fator de sucesso para essa rotação que a gente vem fazendo. Só fazer uma correção aqui, que a gente falou Praça da Leitura, né? Porque esse era o nome do Projeto X, sabe? E, na verdade, vai se chamar Praça Além da Página, né? Enfim, agora tem um nome oficial que foi recentemente que a gente bateu esse martelo, então acabou passando aqui, mas só para já deixar a informação certinha, essa praça ali, que eu falei que não tem essas dinâmicas, né, onde acontecem interações diferentes, com o leitor como protagonista, ela agora se chama Praça Além da Página, e está com o seu conteúdo aí em pleno vapor sendo construído, e muito em breve a gente vai começar a usar o Public News aí para divulgá-lo. Uma curiosidade, eu já ia falar até disso, né, que a gente ouve também que tem sido um sucesso das editoras procurando muito, mas como tem um escopo um pouco diferente, mais abrangente, a gente tem curiosidade de saber se tem empresas que não são necessariamente ligadas ao livro também tiveram interesse, né, em participar da Bienal. Temos sim, né? Na verdade, a gente tem uma gama aí de patrocinadores não endêmicos, né? Na própria Shell, que já vinha junto com a gente. Mas, enfim, a gente, obviamente, isso é um outro desafio que a Bienal sempre teve, né? À frente ali para trabalhar, mas que é justamente como é que a gente fazia para atrair esses patrocinadores não endêmicos, né? Isso aí é um pouco dessa estratégia que a gente falou, né? A gente fazer que as marcas compreendam essa natureza da Bienal mais abrangente, né? Novamente, acho que já há algum tempo a Bienal vem se colocando no mercado como um grande evento de experiência com um público extremamente qualificado para as diversas marcas, até para as marcas que querem falar também com o público jovem, com o público mais novo também. É uma vitrine muito interessante, não só em termos de awareness, mas em termos de interação, de ativação. E aí o fato dessa rotação, desse conceito de parque também nos auxiliou bastante para que essas marcas acelerassem esse processo de percepção na Bienal como um evento para estar ativando também, enfim, né, tá ativando de forma mais diferente. A gente, obviamente, abre essa possibilidade de ativação mais lúdica, trabalhando um pouco desse conceito. Né? Então, assim, a gente, para essa edição, vem aí com um rol de patrocínio também bastante interessante, mais diversificado também, muito por conta desse conceito aí que a gente está trabalhando de forma inédita na pré-seleção. Esse foi outro indicador de que o projeto, né, a proposta estava realmente interessante e com apelo, né, coerente, porque o nível de captação de patrocínio foi o maior da história da Bienal. Então, tudo isso traz uma confiança muito grande para a gente de que estamos no caminho certo de ampliar esse conceito do evento. Legal. Bom, uma das iniciativas também, né, Dante, que tinha sido anunciadas mais ou menos, se não me engano, foi mais ou menos na mesma época e até vinculada ao anúncio do Rio Capital Mundial do Livro, e ligada à Bienal também, era a Academia Editorial Júnior, né? Então, eu acho que você podia falar e relembrar, né, para quem ainda não sabe o que é, mais ou menos o projeto, e depois, né, por uma ou duas, qual que é a avaliação do ideal aí? Obrigado, Guilherme. Realmente é um projeto que a gente tem muito orgulho. Foi um projeto que eu
pedi à equipe do SNEL para bolar ideias que trouxessem um aspecto social ao projeto a ser sugerido, e a equipe veio com essa ideia brilhante, né, que é um ganha-ganha para todos, em que nós convidamos cada semana um representante de uma editora para ensinar para um grupo de jovens interessados em aprender o ofício literário, o ofício editorial, e buscamos captar ou convidar jovens em início de universidade, preferencialmente universidades públicas, para convidados para, uma vez por semana, receber uma aula, uma instrução de alguma fase do processo editorial. Desde a aquisição, desenvolvimento, tem a parte gráfica, tem todas as etapas do processo editorial, o que significa que a aula para esses alunos é grátis. As editoras contribuem com um funcionário, uma semana apenas no ano, quer dizer, um custo muito baixo também de disponibilização da editora. E no final, o mercado ganha mais pessoas qualificadas e interessadas em trabalhar dentro do mercado editorial. Então, é um projeto que alia um cunho social, de capacitação de jovens de universidades públicas, com o aspecto de fortalecer o interesse e de aumentar a disponibilidade de talentos para o mercado editorial. Então, como eu disse, é ganha-ganha, e por ter esse aspecto assim, de uma ideia tão simples, mas com benefícios tão grandes, o projeto foi finalista do Prêmio de Inovação da IPA, da International Publishers Association, e temos certeza que foi um dos itens de projetos do Capital Mundial do Livro que chamou a atenção da Unesco também nesse sentido. Então, esse ano teremos uma turma especial, ampliada, com 20 alunos, que ao longo do ano vão receber essa capacitação. E a primeira turma que aconteceu no ano da Bienal anterior, de 2023, foi imensamente bem sucedida. Todas as editoras foram unânimes em dizer que realmente o resultado foi espetacular. Quase todos eles já empregados no próprio mercado editorial. Então, estamos felizes aí desse ano ter a nova edição e ampliada. Só, infelizmente, talvez não possamos ter o coroamento da formação deles com o lançamento do livro na Bienal, porque ano passado foi em setembro, na última edição foi em setembro, mas esse ano, em função da data da Bienal, o fechamento da turma vai acontecer mais no final do ano, já vai ter passado a Bienal, mas eles estarão presentes lá no stand do SNEL para também podermos divulgar essa iniciativa. E acho que tem uma outra iniciativa também, né? Que seria que a Bienal também sediaria o primeiro congresso de literatura latino-americana, né? Um espaço de encontro entre profissionais do mercado literário. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? A gente está em contato com várias entidades, várias associações parceiras ao redor da América Latina e da Europa também, e de outros países, para convidar para participar em diversos momentos, né? Alguns países decidiram participar com estandes próprios, para trazer, expor sua cultura e também fazer uma oferta de direitos autorais. Vamos ter de novo a sessão do Brazilian Publishers no momento pré-bienal, de novo repetindo essa parceria que fizemos com a CBL, na edição de 2023. Dentro dos projetos também do Capital Mundial do Livro, vale dizer, a CBL está sendo grande parceira e está oferecendo a possibilidade, quase já tudo certo, para o Jabuti desse ano acontecer no Rio de Janeiro, em comemoração ao Capital Mundial do Livro, para poder divulgar também o Jabuti e divulgar dentro dessa sequência de atividades. E esse que você comentou, estamos em discussão dentro dos dias pré-bienal de fazer uma série de eventos com presença internacional, como também, por exemplo, o International Publishers Summit, convidando
pessoas de várias associações e representação de aspectos de interesse do mercado editorial, como discussões sobre como inteligência artificial afeta o mercado de maneira positiva e negativa. Então, uma série de eventos paralelos que a gente está buscando trazer para divulgar essa edição tão especial da Bienal. Acho que a gente tem muita coisa para conversar aqui ainda, né? Mas deu, acho que para ter um pouquinho do que vai ser esse ano, né? E principalmente, claro, da Bienal do Livro do Rio de 2025. Vocês querem só falar mais alguma coisa que a gente tenha esquecido de mencionar que vale? Eu acho que foi isso, né? Te agradeço, Fábio, Guilherme, aí, pelo espaço, pelo News, como o Bruno colocou também aí, parceiro enorme e fundamental nessa divulgação. Estamos muito animados para toda essa série de eventos, recarregando energias. Eu voltei de férias ontem, Bruno vai voltar daqui a pouco. Então, estamos com as energias aí, ponto máximo para esse ano, que vai ser muito bonito, vai ser plena de atividades e, se tudo der certo, a gente consegue reverter aquela tendência de queda no índice de leitura, que foi talvez uma das piores notícias que a gente teve no ano passado, né? O resultado da retração da leitura. Queremos muito que esse ciclo de eventos de Capital Mundial do Livro ajude realmente a gente a reverter essa notícia tão triste que a gente teve no ano passado. Muito obrigado. Acho que é isso. Acho que, enfim, deixar aqui o convite para todo mundo que quer se informar mais sobre a Bienal. A gente está entrando naquele período agora que a gente vai começar a soltar muita informação, né? Enfim, que é agora que a gente começa a ter o conteúdo sendo formado, né? As novidades sendo finalizadas ali para a gente conseguir divulgar com mais detalhes. Então, assim, deixar o convite para todo mundo seguir as redes sociais da Bienal, que é o nosso principal veículo ali de informação. Também todo mundo ficar ligado aí no Publish News, que tendo novidade, com certeza vocês vão saber também. O site também está começando a virar. Então, deixar esse convite aí, porque a gente, passando aí, acho que agora, entrando aí final de janeiro, início de fevereiro, a gente começa aquele período de cada dia tem uma novidade diferente, tem uma notícia diferente. Então, o pessoal fica ligado, porque a gente vai começar esse processo de atualização intenso a partir de agora. Muito bom. Acho que antes de a gente terminar, de vez, eu só queria pedir, a gente vai fazer a parte de indicações, né? Eu vou começar para, de repente, vocês tenham um tempinho aí para pensar, mas eu sempre ouvi muito audiolivro, né? Por motivos profissionais, mas também porque cada vez para mim é um jeito muito bom de usar o meu tempo, que às vezes eu não conseguiria, seja um transporte, seja, sei lá, lavando uma louça, o que for. Eu gosto muito de ouvir, e eu ouvi um deles que é o Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, e é muito interessante porque é o próprio Itamar. E é um ritmo diferente, né? Tipo, não é uma coisa tão agitada assim, então tem muito... É o próprio autor te contando a história, né? O livro é maravilhoso, é muito legal, né? Eu acho que é um pouco do que já Torturado dizia, que foi um dos fenômenos, até hoje mas o Salvar o Fogo, a gente até conversou aqui também, mas eu acho que vale a pena. A minha indicação talvez até maior teve até uma discussão um pouco estranha no final do ano nas redes sociais, falar, audiolivro é leitura ou não. Eu acho que é só uma besteira, sabe? É sim, né? A questão de você ler as letras e transformar em palavras é uma parte do seu exercício de leitura, digamos assim, mas acho que a criação de mundo na sua cabeça, né, de interpretação, acho que é muito mais do que ter alguém te ajudando a ler. E também uma outra dica é: escolhe um livro que seja mais linear, nem sempre ficção, é um pouco mais complexo, mas de repente começa com uma biografia, ou um livro que você já leu, né? Isso eu acho que é bem interessante, um clássico que você já... Assim, nossa, eu preciso reler aquele livro. Procura, que cada vez mais você tem várias plataformas para ouvir. E, né, vamos discutir coisas mais importantes do que, nossa, esse livro enfim, deixa pra lá. Isso, né?
Estou com você 100%, Fábio. Você imagina, é uma das coisas mais bonitas do audiolivro, né? Também poder atender as pessoas com deficiência visual. E imagina, se você não vai considerar essa leitura, você está automaticamente considerando essas pessoas com deficiência visual não leitoras, pelo amor de Deus. Não tem o menor sentido essa discussão. Estou com você e dependendo, eu não tive a experiência aí do livro narrado pelo próprio leitor. Eu adorei o doutorado, estou curioso demais agora que você falou para ouvir Sabor Fogo, mas as leituras artísticas feitas por profissionais, com aquela voz realmente bacana, né, com uma entonação e com toda a dramatização, concordo com você, é uma experiência maravilhosa. Gosto sim de ler, ali o livro tradicional, mas o áudio eu acho que é uma experiência muito, muito bacana. Fiquei curioso agora, agradeço a tua dica. Eu, em particular, a minha dica vai ser requentada, porque eu acabei de comprar o Nexus do Yuval Harari, e aí com isso eu dei uma relida rápida no Sapiens. Eu adorei o livro, né? Então recomendo a qualquer um que não tenha lido ainda o Sapiens, a breve história da humanidade, que faz. É interessante demais, traz uns insights que fazem realmente pensar na condição humana, pensar na sociedade, né? Muitas coisas que vem acontecendo hoje que a gente entende na raiz, que já aconteceu no mundo, o porquê que isso vem acontecendo. Então recomendo demais a quem ainda não teve a oportunidade para ler o Sapiens, e em breve eu te digo o que eu achei do Next, que eu vou pegar para ler agora. Boa. Pô, Fábio, isso aí é música para meus ouvidos, cara, porque concordo 100%. Na verdade, a gente lida muito com um conceito que a gente até aprendeu junto com a Carolina Sanches, que é uma das nossas curadoras, inclusive do Espaço Infantil, que é a questão da leitura elástica, né? Hoje em dia, acho que as narrativas, elas atravessam diversas mídias, e o mais interessante é a gente perceber o quanto o livro, e é o livro, para mim, livro, quadrinho, enfim, né? Ele é a origem e o destino final, né? As adaptações são de livros e quadrinhos, os maiores fenômenos midiáticos, ou o videogame, a série acaba virando um livro e dando uma continuidade à narrativa depois. Então, assim, dentro desse conceito, acho que a leitura ela está presente de diversas formas, e o hábito de pegar o livro, o quadrinho para ler, acho que ele tem uma experiência diferente, mais imersiva, se aprofunda mais e te dá um prazer diferente ali. E aí você falou de indicação de livro e série, começar de trás para frente, acho que série eu acabei de ver agora, Os 100 Anos de Solidão, né, do Netflix ali, que, cara, suspeito para falar, porque é um dos livros que eu adoro, né, do Garcia Marques ali. Só tem um que eu prefiro, que é Crônica de uma Morte Anunciada. Tô roubando aqui, né, que acaba vir indicação também, mas que eu amo esse livro, acho que é fantástico, assim, né, e o título já fala exatamente do livro, mas enfim, em relação à série, acho que foi uma adaptação muito feliz, assim, né? Porque o Cem de Solidão tem aquela coisa confusa, e, cara, aquela confusão temporal e tudo mais, e a série conseguiu ali, de alguma forma, né, ampliar a experiência do livro ali com uma direção bem interessante ali, com recursos bem interessantes audiovisuais. Então, né, fica a indicação de série, e, se possível, também acho que leia o livro antes, porque acho que a série ela ajuda muito nesse sentido, né, de te ajudar a visualizar ali o que você imaginou no seu exercício de leitura. Então fica a indicação do livro e da série. E fingindo que eu não indiquei livro nenhum, né, indicação literária, eu vou roubar um pouquinho também, porque eu sou um leitor ávido de quadrinhos. Assim, é muita coisa mesmo. Aqui no quarto do meu filho tem Ônibus da Mafalda, aqui tem um monte de quadrinho meu que já não tem mais onde guardar, eu vou um pouquinho do quarto do meu filho aqui de quadrinho. Que é de um autor nacional novo, chama Lucas Yohanatan, que é o Como Pedra. Cara, essa história ela me pegou, assim, é muito impactante.
É a história de uma família no interior do sertão que tem uma filha deficiente, enfim, né? E aí tem um desdobramento muito, muito forte, intenso, pesado. Mas é uma leitura que me deixou bem reflexivo, assim, e acho que, novamente, também seria um material incrível também para audiovisual. Acho que até conversei com o autor e acho que ele já vendeu os direitos também. Então, assim, para ir para um caminho um pouquinho diferente também, fica a indicação de uma leitura de quadrinho e a indicação de um livro que virou série, aproveitando a indicação da série para ler o livro também, que é Cena de Solidão e Corpo Pedra, que fica aí para a galera aqui. Como Bruno fez umas 5 indicações aí até agora. Você tá suspenso dos próprios podcasts. É hiperatividade, não tem. Mas é isso. E você, Sobota, tem uma indicação pra gente aí? Eu ia falar outra coisa, mas vou indicar um audiolivro também. Foi um que eu ouvi recentemente, que é o Contos Negreiros, do Marcelino Freire. Esse é um livro, né, mais antigo dele, é um dos primeiros que ajudou a consolidar assim, a trajetória literária dele no início aí do século XXI, mas o audiolivro é mais recente, foi produzido pela Livro Falante e está disponível aí nas plataformas. A narração é dele mesmo, né? Ele além de ser um escritor, né, bastante reconhecido, ele também é conhecido por fazer leituras, né, em público e tal, então ele tem uma bela desenvoltura aí lendo. E os contos, né, apesar de terem sido lançados originalmente em 2005, são bastante atuais. Então fica a recomendação aí de um outro audiolivro para quem quiser também, Contos Negreiros. Beleza, então. Mas, gente, Bruno, Dante, muito obrigado aqui pela conversa. Acho que com certeza a gente se encontra aqui, talvez antes, mas com certeza lá em junho a gente estará lá também na Bienal. Valeu, gente. Estamos com você. Obrigado. Um abraço. A gente agradece o convite. Obrigadão, Fábio. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. E esse foi o episódio 355 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um episódio novo toda segunda-feira. Valeu e até a próxima semana.